Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Bravecast, aqui com meus amigos Márcio Wallace, Pablo Arruda e um grande convidado de hoje é meu amigo, meu xará, Eduardo Ferro. Edu, obrigado pela presença, meu amigo. Que honra estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Eduardo Ferro, nos conte um pouco a sua história. Quem é Eduardo Ferro? Qual é a sua missão aqui na Terra? Meu amigo, eu sou um goiano, nasci numa cidade chamada Paraúna, cidade de 7 mil habitantes. Toca música sertaneja também ou não? Só sertanejo. E aí cresci até meus 12 anos de idade, fui para Goiânia, fiquei apenas 5 anos em Goiânia e fui fazer faculdade no Rio de Janeiro. Fiz faculdade no Rio, residência de cirurgia geral em Brasília e voltei para fazer plástica novamente no Rio. E aí fiquei até 2016 no Rio, quase 15 anos morando no Rio. Em 2016 eu voltei para minha terra, voltei para Goiânia e aí comecei a desbravar a nossa região, né, dentro da cirurgia plástica. Eduardo, me conta um pouquinho qual é a tua área de atuação. Eu vi que você está mais focado em mama. Exato. Então conta um pouquinho aqui para nós, para a gente e um pouquinho para as nossas ouvintes. Um pouco sobre cirurgia de mama, o que você mais gosta, o que você tem feito melhor, Pablo, tem feito mais. A cirurgia de mama, desde a residência, me deixava muito intrigado, né? Pela dificuldade que ela implica. E o desafio ele é muito grande porque ele é duplo, né? Então você tem que deixar sempre uma igual à outra. São duas cirurgias, né? São duas cirurgias. E isso me provocou muito com o passar dos anos. Né? Eu terminei minha residência em 2013 e o desafio foi me alimentando. Então acabei que continuei muito, aprofundei muito os conhecimentos na área. Então a mama hoje continua me fascinando e graças a Deus a gente tem evoluído bastante nos últimos anos. E olha, todos, o pessoal da live, quem tá vendo ao vivo, todos os convidados que a gente trouxe aqui, que fazem só mama, a área que eles mais atuam é mama, falaram da dificuldade. Né? Acho que isso é unânime entre todos os cirurgiões plásticos. Né? Quando você mais estuda, mais você vê a dificuldade da área. Ontem a gente tava falando aqui, Edu, que a cirurgia de mama é a única onde a gente não entra num flow. Que é o flow, aquele momento onde você relaxa totalmente e vai, fazendo, né? e vai. Não, igual na lipoaspiração. Não vai. O tempo inteiro. Não vai. Isso não existe na cirurgia de mama, né, Edu? É uma concentração que só acaba a hora que... Na verdade, não acaba, né? É só na hora que o paciente volta no consultório. Será que ficou exatamente daquele jeito? Não tem isso, Eu Edu. percebo que... Isso é uma terapia minha. Aquela porque eu tô me sentindo mais aliviado. Até os experts sentem igual a Vamos mim. ver se o Ferro tem a mesma sensação. Você, por exemplo, uma mamoplastia, uma mastopexia, você monta, toma um pau pra tomar uma mama, pra montar uma mama. Você montou, falou, agora tem a outra, tudo de novo. Não, até eu brinco às vezes, que assim, cara, tô fazendo uma mama, começo, né, pela a menor, geralmente, e ela é difícil, e aí a gente, nossa, dá aquela desgastada. Gostou. Beleza. Pô, vamos fazer a outra daqui 2 meses. Já valeu demais. Só que não, aí vem a outra. O Pablo falou ontem, seria bom se fosse uma na frente e uma atrás. Que você fazia uma de cada vez. Agora imagina se se fosse 3. ficar exatamente igual. É porque fica uma do lado da outra, tem que fazer o mais parecido possível, né? E muitas vezes, o que acontece, acho que vou perguntar pra você, às vezes acontece, você monta uma mama, ela ficou perfeita. Aí você cobre com a compressa. Aí você monta outra, ficou perfeita. A hora que você tira a compressa, putz, duas perfeitas, mas bem diferentes. Acontece isso com você às vezes, Ferro? Acontece, graças a Deus. Esse índice é bem reduzido, né? Tem melhorado, menos, né? Tem melhorado. Não, porque nesse momento a gente reabre, né? Sim. A gente reabre e faz novamente. Continua a cirurgia, né? Exato. Sim, tem um ponto que eu falo muito na consulta, que é o seguinte, né, durante o exame físico eu mostro os detalhes da mama para paciente. E eu falo que, dependendo do grau de assimetria, eu vou deixar, se eu não corrigir essas assimetrias, vão ficar 2 mamas bonitas diferentes. Né? E o nosso objetivo é deixá-las o mais próximo, né, da assimetria. E isso é importante até para elas entenderem esse grau de dificuldade que a gente tem. Vezes, a mama não tem nada igual. Exato. Ela tem volume diferente, projeção diferente, sulco diferente, colo diferente, base diferente. Mas e até a musculatura abaixo está diferente. A musculatura, a anatomia óssea, costelas são diferentes também. E a gente hoje, pelo menos na cirurgia de mama, vocês que são mais especialistas ainda nessa área do que eu, não existe nenhum material de fora, algo aloplástico que a gente consegue associar para tentar corrigir essas diferenças, né?
Pelo menos aqui no Brasil não tem nada muito Não, bom. é habilidade, né? é É só habilidade, habilidade, né? senso crítico, né? Muito conhecimento, né? Exato. Eu vejo assim que... Não é igual uma engenharia que você tem algo, vou pôr isso aqui agora, ó, e vou estruturar. Não, a Não, gente você tem até que usar- tenta usar compasso, né? Régua, mas no final o tecido distende, né? Você melhora É um de um lado tecido pior do outro. vivo, né? Trabalha com tecido tecido vivo, vivo, exato. né? Tem Não muitas é variáveis, né? A variável da mama ele é muito grande, né? Flacidez, glândula, gradil costal, assimetria de costela. Então, a gente tem que... O arsenal técnico tem que estar bem desenvolvido ali, apurado para enfrentar essas dificuldades. E nos últimos anos, todos os convidados aqui têm falado isso e é legal que a gente percebeu, né? O quanto a cirurgia, toda a cirurgia plástica desenvolveu muito nos últimos anos. Foi. Mas eu acredito que a parte da mama foi a que mais desenvolveu em termos técnicos de detalhes, né? Refinamento mesmo. E quanto mais você sabe de uma coisa, mais você vê que ela é difícil, Exato. né? E Quanto mais você sabe, menos você sabe. Né? Menos Isso é você- filosófico, né? Exatamente. Quanto mais você sabe, mais você percebe que não sabe aquilo, né? Que você precisa aprender mais sobre aquilo. Tem alguma frase da filosofia? Tem, É isso, mas eu é o- não É lembrei. exatamente isso que tu falou. Aquela É. teoria de Krugman lá. É. O ignorante, né? Quando ele não sabe, ele é corajoso, ele faz por falta de conhecimento. Sim. Ele E não tem o- sabe que não sabe. Quanto Exato. mais sei que nada sei, alguma coisa assim. E aí tem a teoria oposta dele, que quem sabe muito acha que não sabe nada. Exatamente, Exatamente, é viu? isso. É isso. E aí, nesses casos, ela é prejudicial porque te gera insegurança. Então você tem que trabalhar A até o síndrome do psicológico. impostor. É, Às vezes o cirurgião chega num ponto que tem a síndrome do impostor. Cara, pô, por que ela vai operar comigo se tem outro que opera melhor? Né? Então a Uhum. gente sempre tem esse tipo de pensamento e na verdade a gente está fazendo muito bem. Quando a exato. gente começa a ter esse tipo de entendimento, porque a gente já chegou num nível de pensamento, Autoconhecimento. de autoconhecimento, sabedoria muito grande. Então é a questão da humildade, né? O Exato. grande risco do cirurgião no início é achar que sabe muito. E ali que está o Mas grande erro. é a questão o do grande risco. iniciante, né? É que Sim. todo mundo passou por isso, né? É que o iniciante não teve complicações. Ele tá virgem de Cirurgias complicações. que eu fiz no começo da minha carreira, eu não aceitaria fazer hoje, mas de jeito nenhum. E que É muitas verdade. vezes a paciente até ficava satisfeita, porque como Sim. o nosso nível técnico subiu muito, então as próprias pacientes já não aceitam os resultados que antes elas aceitavam. Exatamente. É. E aí eu vejo que o Ferro tem trabalhado muito na parte das miotomias, né, Ferro? Exato. Que é fazer algumas Grande modificações no músculo para que a cirurgia seja mais bonita. Então, eu queria te pedir para explicar um pouquinho disso para A as meninas miotomia, entenderem. só para explicar pro pessoal leigo aqui, é fazer pequenos cortes, Incisões, pequenas incisões no relaxadoras. músculo. Enfraquecimento. Então, explica para nós. Foi Ferro. o seguinte, a gente começa a crescer, a evoluir na dor, geralmente. Né? Então começou a aparecer muitos casos complexos para mim. Né? Paciente 8, 7 vezes operada. E eu tinha que resolver. Porque ela, doutora, você é a minha última opção, preciso que você me ajude. E aí eu comecei durante a cirurgia, eu comecei a identificar uma região do peitoral maior que ela era mais espessa, mais dura. E eu percebi que essa região ela empurrava muito a prótese para o lado ou para baixo. E aí aumentava a dinâmica da prótese e, consequentemente, perdia o resultado. E aí eu falei, vou começar a fazer algumas miotomias relaxadoras para enfraquecer, né, atenuar a força, não é nem enfraquecer, atenuar a força da musculatura para aumentar a estabilidade. Inicialmente para diminuir essa força de lateralização. Depois eu comecei a perceber que ela promovia um colo mais juntinho, ela melhorava a clivagem das mamas. E aí, falei, cara, mas eu não posso fazer isso de forma empírica, sem provar, né? Aí eu comecei a ir atrás de trabalhos. E aí eu achei um trabalho da Universidade de Toronto, que até mostro nas aulas esse trabalho. Toda aula que eu apresento, eu mostro o trabalho, que é muito legal. Que foi um estudo tridimensional da musculatura, do músculo peitoral. Peitoral maior, né, Ferro? Exato, que eles dividiram, eles conseguiram identificar que o peitoral são pequenos segmentos, que tem entre 6 e 7 segmentos. E o segmento 3, 4 e 5, que é onde é no polo superior da mama, ele é mais grosso. Sim. E é exatamente onde eu faço a miotomia. Legal. Olha que legal. Para melhorar a projeção do colo. A mama junta. Então, assim, aí, tá, o que eu comecei a ver? Deixa eu As melhorar minha indicações, pergunta. né? As indicações. Você faz a miotomia, assim, tem uma padronização, eu quero melhorar o decote, são essas que eu faço, eu quero melhorar o colo, são essas que eu faço? Sim, Ferro? eu avalio o tipo de tórax que a paciente tem. Tá. No tórax,
escavato fundo, eu não vou fazer miotomia, porque eu tenho o risco de promover uma cimastia. Que é quando a mama fica grudada uma na outra. Fica aquele colo colado Único. e não é bonito, né? Vai dar aquela sensação da mama cheia. E aí eu comecei a padronizar as indicações. Tem indicações relativas, indicações absolutas e contraindicações. Né? Um músculo muito fino, eu não vou fazer miotomia, né? Porque é um músculo já frágil. Então, na técnica, eu preciso fazer o exame físico do músculo, ver se ele realmente tem o espessamento. Porque às vezes não precisa. Então, né? explicando um pouquinho aqui pro público que está nos acompanhando, o objetivo é deixar o colo mais marcado. Isso. Porque a parte também. alta, né, da musculatura, bem onde a prótese precisa fazer mais pressão para o colo ficar marcado, justamente essa área é uma que a gente tem a musculatura mais espessa, mais forte. Espessa, exato. E daí o músculo não deixa o implante fazer essa projeção. O colo marcadinho. O colo marcado. Então, por isso a necessidade de enfraquecer essa parte. Então é um detalhe técnico muito minucioso que dá uma diferença no resultado muito grande. E é o refinamento do refinamento, para ver o nível que a gente vai chegando. Né? Exatamente. A gente estava conversando, né, que a cirurgia plástica, a mamoplastia, nos últimos anos, ela evoluiu muito. Mudou muito. Então, Ferro, conta um pouquinho para nós aqui sobre essas mudanças nas técnicas, na questão de resultado, o que a brasileira procura e o que a gente consegue entregar hoje de resultado para ela. Olha, a brasileira, ela quer o colo marcado, seja uma mama grande ou pequena, ela quer essa mama marcada, desenhada, né? Não precisa ser vulgar. E sem sutiã. E sem sutiã. E ela quer que esse resultado seja duradouro. O que acontecia... Isso é um desafio enorme. Que fez a gente evoluir tanto, a gente entregar esse resultado mais duradouro. E aí a gente teve que lançar mão de técnicas para promover essa prótese mais estável, que um colo mais marcado. E aí cada um tá desenvolvendo alguma coisa, cada um com suas dores e vai promovendo isso. Na verdade é uma junção de técnicas, né? Então, nós, cirurgiões brasileiros, evoluímos muito por causa da exigência da brasileira. Exato. Que é um padrão que não tem em nenhum outro lugar no mundo, que é o colo marcado sem sutiã. Uhum. Só que é um grande desafio. O implante é pesado. E nós temos a gravidade ao nosso desfavor. Nós, né? Ao nosso desfavor. Então, como a gente vai fazer para estabilizar esse implante? E aí que começaram a surgir várias ideias, então uma junção de técnicas. Então, Ferro, explica um pouquinho sobre essas técnicas que as nossas seguidoras até já conhecem muito bem, né? Os termos que a gente usa, de tanto que a gente fala. E o que a gente sempre fala, né, para as pacientes, todos aqui falam, o que deixa o colo e o decote marcado é a estabilidade, não o tamanho do implante. Perfeito. Que é uma teoria que até eu, como cirurgião plástico, tive que reaprender. Não foi assim que eu aprendi. Acho que todo mundo aqui é da mesma época, não foi assim que a gente aprendeu. E como que você aprendeu isso, Ferro? Conta pra gente. Essas técnicas de estabilidade e mudar esse conceito. Antigamente as meninas chegavam, colocavam uma prótese 300 ml. Putz, não consegui o colo que eu quero. Vou lá, voltar no cirurgião e trocar. Aí o cirurgião falava o quê? Então vamos pôr uma de 500. Exatamente. Depois vamos uma de 100. E não tinha fim. Ela já chegava, né? Pô, se eu tivesse colocado uma prótese maior, o colo ia ficar marcado. Exato. E é um mito assim, ó. Que essa é clássica. Essa é clássica. Mas ainda tá. Eu acho que grande maioria dos pacientes ainda tem esse cabe mito. a nós educar. Sim, é um processo, né? Eu acredito que já está mudando um pouco isso. Já mudou muito, né? muito. Elas já estão... Exato. Então, eu acho que a troca de conhecimento, essa união entre os cirurgiões plásticos, ela favoreceu muito isso aí. E principalmente os grupos de WhatsApp, né? A pandemia colaborou muito, infelizmente, né? A pandemia, de forma positiva, nesse ponto, ajudou muita gente a troca de experiência. Então, eu aprendi a estabilização lateral com o Ono, com o Thiago, a fixação do sulco, né, o sutiã interno com os médicos de fora, o Miroshini, que também ajudou muito a gente, né, quando ele deu aquelas aulas. 2020, né? 2020, 2021, Exato. E aí teve o Carlos Manfrim com HC, com retalho de cápsula, as reoperações. Então, o arsenal só cresceu. Foi muito bom isso. Então, eu devo muito às amizades, sabe? Eu não aprendi nada sozinho. Tem os amigos, né? Ninguém aprende nada sozinho. Teve aquele cara também, o Eduardo Ferro, com as miotomias. Teve o cara que é o cara Eduardo Ferro com as miotomias. Não, mas é legal demais. E eu concordo 100%. Acho que a gente teve uma mudança de paradigma entre os cirurgiões. A gente começou a colaborar mais uns com os outros, ao invés de cada um descobrir, guardar para si. Deu aquela baixada no ego.
Foi aquela baixada no ego, eu acho. Porque quando Talvez aperta- estava todo mundo num momento de dor coletivo. Isso, é isso. Cara, e sabe o que eu Né? percebi? Que mais Pós-pandemia, conecta é né? a dor. Pós-pandemia parece que... Como foi Intra, né? prazeroso isso, cara. Isso aí foi muito legal. Isso Só é não muito pode mudar gostoso. agora que acabou a pandemia, né, Fé? Não, Não eu muda só mais. acho Acho que quem mudou o mindset não retrocede. Não retrocede. Não. Eu acho que... Mas essa é a ideia da BAPS, né? Pra gente É, com juntar certeza. esses conhecimentos, É, essas inovações que não eram aceitas pela é. o pessoal old school. Quando a gente experimenta algo bom, é difícil a gente não querer mais, né? Tem uma frase do Carlos Ferreirinha Exatamente, que eu ia fala falar, isso, né? Que o paladar não retrocede. É. O paladar Exatamente. retrocede. Então que é um isso. livro dele até, né? É. Muito legal o livro. E aí a gente gosta, a gente gostou disso, né? Então eu espero que a gente possa continuar. A gente tem conversado também sobre isso, que eu acho que o próximo passo nosso é nós sermos menos narcisistas dos cirurgiões plásticos, né? Todos nós gostamos muito da admiração, de sermos reconhecidos. Vamos e temos, descer do pedestal, né? todos sermos protagonistas. E aí aqui tem acontecido muito isso, assim, de ver vários expoentes, né? A gente não citou, por exemplo, o Adel. O Adel transformou verdade, a cirurgia da mama mundialmente, na minha opinião. Então, Concordo. Com certeza. porque, por exemplo, quando eu estava na residência, eu fui lá na Academic Clinic em 2015, eu fui lá na Suécia. Já vi um monte de coisa, só que eu não tinha capacidade para aplicar ainda. Eu estava na residência, tinha pouco conhecimento. Então, assim, eu não tinha. Hoje, quando eu lembro de quando eu falava, caramba, o Paulo Montemurro fazia isso, o Perreden fazia assim. E eles falavam, ensinavam, falavam, poxa, fantástico, mas eu não conseguia entender a importância, o grau de importância. Poxa, tá, tudo bem. Isso aí é um extra, se eu quiser eu faço, mas o que eu faço já tá bom. E hoje eu falo assim, cara, não, o que eu fazia não era o suficiente, entendeu? E a gente tá conseguindo ter isso. Ô Ferro, então na parte da miotomia, assim, que você tem se destacado e ajudado muito a todos nós, eu quero te agradecer. E me fala um pouco assim, claro, a gente fala muito de mama, mas é uma tendência que cirurgiões que fazem mama também façam corporal de forma geral, né? Sim, E eu acredito que, assim como eu, você também gosta muito de lipoaspiração. gosto. A lipo também me desafia muito, sabe? Eu comecei a fazer a lipo HD em 2018, final de 2018, e fui evoluindo. É uma cirurgia que transforma, né? Se a paciente entender o processo, né? Eu gosto de falar muito da jornada. Se a paciente entende a jornada da lipo HD, ela vai usufruir muito, a vida dela vai mudar. É verdade. E isso é muito legal. Isso é você perceber que ela entendeu isso e ela conseguir atingir esse objetivo, cara, isso é muito prazeroso pra gente. Como a cirurgia, o desafio da cirurgia da mama. Então, os meus 2 produtos prêmios, né, do meu consultório, da minha clínica, é a mamoplastia e a lipo HD, a cirurgia de contorno corporal. E tá sempre ligado, né, da mãe jovem, que teve filhos, que amamentou, que se dedicou ali àquele momento, né, de carinho, de doação, e agora ela quer recuperar isso. Então tá sempre associado a mama com a cirurgia de contorno corporal. Então, essa rinoplastia eu não faço mais, face praticamente não faço também, mas essas 2 combinações aí realmente muda a vida da mulher. A gente recebeu ontem aqui, a gente só tem convidado ilustre, né? Eu vi ontem. Não tão eu ilustre vi. como você, mas Ah, som voltou. eu tô muito agora, o pessoal pequeno tá falando. aqui, cara. A gente recebeu o Maurício Viaro ontem aqui, né? Que é o cara que propagou Exato. a enxertia de gordura dentro dos músculos, né? E você tem feito enxertos com gordura usando ultrassom? Como é que é isso na tua rotina hoje? As pacientes aceitam, as pacientes pedem, como é que é? Ou não pedem? Olha, não. Isso eu explico os benefícios disso na consulta. Dependendo do porte cirúrgico, eu não indico, sim. né? Porque Toma a minha um tempo a mais. toma né, aumenta bastante. Eu já uso bastante tecnologias. A cirurgia da mama geralmente é uma cirurgia mais complexa. Então, para gerar mais segurança, né, pro procedimento, para essa paciente, às vezes eu diminuo as indicações, né? Mas quando é uma lipoaspiração propriamente dita, dependendo do caso, eu faço o enxerto muscular. sim. Vocês fazem enxertos musculares em todos os pacientes com aspiração? Não. Ou não? Depende, né? Não, Depende. não, Lógico, depende. Também. Eu Claro. falo, sabe, eu sou muito... Eu mostro tudo que é Como- possível ser feito e a paciente vai ver se aquilo faz sentido para ela ou não. Exato. Eu posso colocar um pouco mais de volume no seu reto abdominal. Não faz sentido para mim, não acho que eu... Eu sempre avalio A não ser que seja um abdômen hipotônico, muito hipotrófico, né? o risco, né? O risco cirúrgico, o tempo cirúrgico, isso para mim é muito Para importante. associações? Não, para mim também. E aí eu
às vezes eu falo, olha, a gente não vai fazer, eu até reduzo, eu quero fazer lipo de braço, coxa, enxerto de gordura no bumbum, papada, lipo, mama. Eu falei, não, calma, a gente vai ter que reduzir, priorizar o que mais te incomoda para promover segurança. E cada cirurgião, viu, gente, isso não tem o certo ou o errado. Cada cirurgião tem o seu tempo. A gente tem que se reconhecer. Eu tenho o meu limite. Eu sei que o meu limite, onde eu consigo entregar o meu melhor, é de 6, 7, tá estourando 8 horas. Se eu sei que eu vou levar mais tempo que isso, eu sei que eu vou entregar o meu melhor. Não faz sentido pra mim. Concordo. Ontem a gente tava aqui com o Paulo Duarte, ele falou, não, eu consigo trabalhar durante 10 horas tranquilo. É outro perfil, né? E o Paulo opera rápido. Ele é rápido. Cada um tem um perfil. Ele opera rápido. Cada um tem um perfil, né? E eu não tem o certo ou errado. Eu não passo de 8 horas, mas não é por cansaço, não. É por decisão para evitar aumentar o risco de trombose, tromboembolia. Porque isso aí é literatura. Já, é uma discussão, exato. É uma discussão que vai ter sempre alguém, né, justificando e tudo, mas não tem certo, não tem errado. Cada um tem que se sentir confortável fazendo do jeito que tá indo. E tem também a escolha do paciente. Às vezes, por exemplo, igual a gente estava comentando aqui ontem, antigamente uma lipoaspiração numa paciente magra era cirurgia de 2 horas. Exato. O tanto de tecnologia, o tanto de tratamentos que a gente associa hoje, junto com a lipoescultura, porque eu falo que a gente faz hoje não é mais só lipoaspiração. É a lipoaspiração, mais o tratamento de pele, mais o tratamento de flacidez de pele, mais o tratamento muscular e muitas vezes o ósseo agora com a costela. Então isso não é uma lipoaspiração. Eu vou até falar uma coisa polêmica aqui, quero ver se você concorda comigo, Ferro. Polêmica não para nós, para quem está nos ouvindo, porque nossas seguidoras, nossas fãs, nossas pacientes. O preço da cirurgia não acompanhou a evolução da entrega. Não. Eu concordo. Não. A gente entrega absurdamente mais hoje. Muito mais do que a gente cobra. Muito mais do que a 5 anos. 10 vezes mais, mas a gente cobra 3 vezes mais. Eu acho que não. Acho que a gente cobra uma vez e meia, 2 vezes mais. Acho que o preço só corrigiu a inflação. A gente ficou defasado. Sabe por que eu acho isso? Do que sobra para nós. Tá. Porque o preço da cirurgia subiu. Só que a tecnologia custa, você tem que comprar a tecnologia, você tem que pagar o consumível, né, a ponteira que você usa. E aí o preço da cirurgia subiu, mas o que sobra para o cirurgião subiu muito pouco. Sendo que a nossa entrega está enorme. Mas outra coisa que gera um aumento, e agora que a controladoria que eu estou fazendo na clínica, a gente vê que é um custo altíssimo, que a gente às vezes, com certeza, não agrega no valor da cirurgia, é a experiência. Sim. A experiência, se você for colocar no papel, você fazendo 3 anos de uma experiência completa, igual todos aqui fazem, é muito mais caro que as tecnologias. A experiência é cara. Muito mais caro que as tecnologias. Sim. O investimento é muito além da cirurgia, né? Muito além, né? A palavra da Mari. O pessoal queria falar um pouco mais sobre mama aqui. Mais sobre só mama. Caraca. Vocês falaram muito do contorno corporal os primeiros dias. Então, agora eu consegui trazer um expert em mama e vocês só falam em contorno corporal. Falando de tempo cirúrgico, né? 5, 6 anos atrás, eu demorava numa mastopexia 2 horas e 20, 2 horas. Era o tempo também. Hoje são 4 horas. No mínimo. Isso aí, então... Se ficar boa de primeira, né? Exatamente. Se tiver que deu dar uma tudo de certo. Novo, 4 horas. 4 horas. Graças a Deus, essa foi tranquila. Você ficou um pouquinho maior essa ou essa. Cara, então eu tô mais aliviado, porque eu também tô nessa 5 aí. horas. Eu achava que era só eu. Cara, eu tô demorando muito, e eu tento ser rápido, tento agilizar, mas 4 a 5 horas. É muito detalhe. Não, porque São muitos processos agora que a gente revisa numa mama, né? O meu sogro mora em Singapura, né? Cirurgião plástico lá em Singapura. E a gente ficou muitos anos sem ele me ver operar. E aí, recentemente, ele foi me ver operar. E aí, chegou em casa, a Bárbara perguntou, e aí? Que ele foi ver eu fazer prótese de recuperação rápida. Que o meu sogro ainda faz muito mais subglandular e tudo mais. Até porque na Ásia lá, elas são até meio anti-silicone. Então, ele sempre fez muito enxerto de gordura. Meu sogro sempre foi a favor da lipoenxertia. Que legal, hein? Sempre foi há anos que ele bate nisso. E faz muito lá, porque as asiáticas preferem. Muitas. E é um desafio asiático, hein? A asiática é mais difícil. Porque a cicatriz tem uma tendência a ser pior, né? Pele mais dura. Pele dura. Então ele sempre fez muita lipoenxertia. E aí ele veio me ver fazer prótese de recuperação rápida. E aí chegou em casa e a Bárbara perguntou, e aí, pai, como é que foi lá dele? Muito legal, bem direitinho, todo processual, todo direitinho, a cirurgia passo a passo. Eu falei, pô, que legal. Então realmente a gente faz isso de uma maneira muito processual. Só que como são muitos pequenos passos, que são cada um deles importantes... Não pode faltar. A nossa cirurgia aumentou muito de tempo. Foi. Muito. Exatamente. Padronizou, né? E não tem como a gente voltar mais, entregar algo diferente disso. Só dos 14 não pontos de segurança, né? Para evitar... contaminações. Porque é o que, tudo, que o público fala, né? Rejeição.
né? Então, é o que elas falam, né? Ah, que tem medo da rejeição, que na verdade, meu entendimento é contratura capsular. Ou seroma. Ou seroma, né? Mas acredito que seja mais contratura capsular. E aí Também. tem a questão dos 14 pontos de segurança que a gente precisa usar, porque realmente para poder evitar a rejeição que elas tanto falam. Então, isso aí é um processo que é uma coisa a mais que a gente teve que colocar na cirurgia e acaba aumentando o tempo cirúrgico, né? Mas é uma proteção. Mas até a cirurgia de próstata de mama, que todo mundo que fazia subglandular fazia em meia hora, 25 minutos, agora voltou para 1 hora, 1h30. 1h30. Né? 1 hora, 1h30, porque daí depois no final, Se tiver um olha, enxertinho. Ele enxertia, vai um 1h30. enxertinho, vira uma mamoplastia híbrida, então os tempos aumentaram para a entrega do melhor resultado. Ontem a gente estava falando aqui, Ferro, você também frequenta congressos internacionais. O que você acha dos resultados apresentados? Agora é uma pergunta na fogueira para você. Essa é boa. O que você acha dos resultados apresentados? Joguei a bola, agora você chuta pro gol, não tem mais nem goleiro. O que você acha dos resultados apresentados em congressos internacionais de mama, seja mamoplastia, lifting, mastopexia ou próstata de mama primária, entre os resultados dos brasileiros e de outros países, Estados Unidos, Europa? O que você acha? Olha, eu acho que essa avaliação... Esquece a parte cultural, tá? Ah, eu ia falar isso. Tá brincando. Eu quero jogar na fogueira mesmo. Será que o resultado Você avaliando como... americanos e europeus... Você avaliando como Eduardo Ferro. Pode até tirar seu ponto de vista de cirurgião. Eu vou dar a opinião do cirurgião plástico brasileiro, então. Isso, boa. Não Ferro. minha. Generalista. Isso, boa. Tira o teu da... Deu uma... Inteligente. Convidados inteligentes. Ó, Convidados inteligentes. Conversando com os cirurgiões, com os amigos cirurgiões plásticos brasileiros, é muito diferente dos nossos. Principalmente as mastopexias. As inclusões primárias, eu acho que os resultados são fantásticos. Eu não, os colegas brasileiros acham fantásticos. Não, mas eu vou falar por mim. Eu adoro os resultados de inclusões primárias das cirurgias de próteses mamárias, né, pro pessoal entender. Os resultados de mastopexias são completamente diferentes. Só que a resposta é cultural, não tem cultural, jeito. né, Ferro? A italiana, ela gosta da mama basculada, da mama flácida aqui. Ela não gosta do colo marcado. A gente estava conversando com aquela colega italiana no congresso em Lisboa. Ela falou assim, se eu entregar esse resultado do Brasil aqui na Itália, você presa. Eu tenho que entregar um resultado do colo reto, daquela mama naturalzona, mas uma mama maior. Às vezes nem usando implantes, talvez. Exato. Só que aí, como que eu vou entregar esse resultado aqui no Brasil? Não é Mas que é sabe que feio. eu- Eu acho bonita aquela mama. Só que eu não posso entregar isso aqui. Isso aí. Existem explico muito isso, várias maneiras de ver o belo, né? Então, eu muito... cito bem as italianas quando eu vou falar. É. Quando eu vou falar para meus pacientes, eu quero bem natural. Então deixa eu te falar. Você quer tipo as italianas ou as francesas que gostam daquele colo bem longo com a mama baixa? É isso que você tá falando natural? Não, doutor. Ah, não. Então você não quer natural. Você Porque quer um isso colo natural, marcado. né? Eu tenho isso aí também. Um colo marcado Não é artificial, natural. só que sem exagero de volume. Ah, é isso que eu quero. Ah, então você não quer natural. Uhum. Você quer um artificial sem exageros. Exato. Eu Isso. tenho Eu cito as mesma italianas situação. e francesas. Elas querem um sensual natural. É. Só que, Só que o sensual é o colo E marcadinho. já Sabe o as que eu falo? americanas é o natural grande, né? Natural grande. Eu falo pra elas, tu quer um natural marcado. Elas, exatamente, doutor. Muito bom. Bem o que eu queria. Mas o natural marcado não existe, né? Não Você existe. criou pra Cara, ajudar elas ali na decisão. Não, é porque elas têm um medo que fique muito exagerado. É, porque mas... Exato. é aquele resultado antigo do subglandular, uma prótese Muito muito, grande. grande. Elas usam eu acho que aquele a questão- sutiã bem apertado e traz lá pra cima. E fica É. aquela bola bem redonda, então elas não querem isso. Eu Elas interpreto não esse... querem um excesso de volume, mas elas colocam esse excesso de volume como artificial. Mas né? exatamente. né? o que tem atendido muito bem elas é esse implante pequeno, só que estável lá em cima e dando aquele colo marcado, não Levemente marcado. todo o toda perímetro, implante. mas só aquele Vzinho aqui, ó. Isso. E pronto, pra mim esse é um natural marcado, é só uma pequena marcaçãozinha, sem sutiã, implante pequeno e geralmente prótese anatômica fica sensacional. Isso aí é fácil. Com 1 milhão, 1,5 milhão de reais, tu aprende a fazer. Entendeu? O investimento. né? Investe mais Em ou menos cursos. 1 milhão e meio em curso, e tá aqui ali. Aí você Parece ser tão aprende a fácil, fazer. né? Chegar Eu, na consulta, eu interpreto muito esse natural. Eu quero natural, doutor, mas eu quero o colo marcado. Eu acho que mais o medo de ficar vulgar. Exatamente. Exato. Eu não quero, exatamente. eu interpreto assim, eu quero natural. Como?
eu não quero que fique vulgar. Aí eu E falo o aí eu seguinte, vou ó, tem que explico. ficar Mas o- elegante. É. Elas falam, doutor, exatamente. Mas Exato. o problema é esse. Hoje a gente acaba reoperando muitas pacientes que também não queriam que ficasse vulgar. Mas se a gente for pensar na velha teoria de que, olha, para você ter isso, precisa de implantes Pra ter um maiores. colo marcado tem que ser É. implante grande. Então hoje a gente acaba reoperando muitas pacientes por causa disso, né, E é um Fer? trabalho de educação no consultório. Hoje é um trabalho nosso de educação. Porque elas ainda vêm no consultório, doutor, eu queria aumentar só um pouquinho. Mas na verdade ela quer o colo estável e marcado, né? Bem desenhado. A gente tem que Aí a gente tem que desconstruir essa explicar, ideia, né? olha, não precisa, é um processo de estabilização do implante, a gente vai fazer um trabalho para promover isso. Aí elas, nossa, que legal, aí entendem. Esse trabalho de educação, Ferro, como é que tu faz isso nas mídias sociais? Porque quando a gente faz na mídia social, já filtra muito Sim. Já. desse trabalho Elas no já vêm consultório, sabendo, porque sim. o conhecimento ele é muito espraiado, como eu gosto de falar. né? É. Ele já hoje ele permeia os meios de forma geral. Olha, eu deveria ser mais ativo, viu? Antes de você responder, tem alguma. Hoje, pelo menos, no meu consultório, você já aproveita e já emenda na resposta. Não, dificilmente chega uma paciente que não olhou minha rede social e meus Sim, vídeos. não, isso ou é se com alimentou de certeza. alguma coisa ali. De Não, vocês têm? elas vêm, as minhas pacientes Tipo, que operam mesmo comigo, elas já quando- me seguem uns 2 anos. Não, que mas elas vamos dizer consumindo assim, conteúdo. mesmo a paciente que recebeu uma indicação, sei lá, da mãe, ou uma indicação de alguém muito próximo e vai fazer com você, Mas independente. elas vão ver tua rede social. Elas vão lá Rede social. conferir. Elas É vão uma estudar. certificação. Exatamente, você É. tem que ter. É uma certificação do seu. Elas querem ver se identificam com você, Exato. né? A maioria das minhas pacientes, dos meus pacientes, é um público de indicação de outros pacientes. Só que elas sempre falam, eu te sigo há 1 ano, eu te sigo há 6 Já meses. começaram a consumir Exatamente. o seu conteúdo. Só que eu gostei, eu me identifiquei com o seu estilo, com a sua personalidade, e aí é uma certificação. A mídia social é uma certificação, e ela vai educando, Sim. né? Isso Às vezes o que a paciente quer, qual o tipo de relacionamento que ela vai ter com o médico, né? De confiança, de segurança. E aí a mídia ajuda demais nisso aí. E é muito E legal já que ela, educa, né? ela Diminui já o tempo de chega consultório. no consultório assim, ó, não, doutor, eu te sigo, eu já sei tudo. Então, É. O meu aí, caso é e anatômica. o que eu faço? né? Sério? Cara, isso eu acho isso incrível. é Eu Cara, não quero consegui- grande, né? É. E o que, não, eu eu quero faço? pequena, mas anatômica, acho que vai ficar bom Eu pra reservo mim. mais e ou realmente, menos. E realmente bate. Para as pacientes que vão na clínicas presenciais, eu reservo mais ou menos 1 hora. Tem paciente que chega em 10 minutos. Não, doutor, eu já sei tudo. Você já falou do jeito que você faz a lipo. Eu sei que vai ter que usar Renuva. Eu já sei tudo. Ah, mas você não tem mais nenhum. Não, não tem. Não, a isso consulta, em vez de ser 1 hora, foi 10 minutos. Eu falo, então vamos ali tomar um café na clínica, vamos dar uma volta, que você ainda tem 1 hora aqui contigo. Vamos fazer outra coisa. Porque realmente elas vêm muito bem educadas hoje em dia. A mídia social se ela é bem utilizada, né? Ela tem um papel De muito, educação, muito né? valioso. Então a gente tem que usufruir disso aí para. Então, é um conhecimento que estava restrito aos médicos, Uhum. né? E que agora, com o fenômeno das redes sociais, a gente está conseguindo passar essa informação para todas. Isso é benéfico para todo mundo. Você imagina o quanto de coisas bacanas que já foi falado no congresso aqui nesse Ou podcast. aqui, Hoje, agora, E nos nós outros, cara. nós é estamos riquíssimo isso. passando o congresso pro público. A gente Exato. já traduz É muito podcast, legal, né? muito Até que ela legal. sabe. A gente fala o medicinês É. aqui e já traduz Porque também. antigamente, pessoal, o seu médico, o seu cirurgião plástico ia nos congressos e depois trazia o conhecimento para vocês. A gente já está trazendo direto do congresso. ó. Na veia. Fresquinho, Na né? veia. Fresquinho. Fresquinho. Instantâneo. Eu não tenho essa estatística estudada, mas como eu também frequento muitos cursos, etc., eu já vi um colega nosso que é um cara fantástico, é o Alexandre Peruso, que é meu Todo mundo competidor. gosta dele. Ele é Eu fantástico. e ele ensinamos coisas semelhantes. Aham. Marketing, liderança, gestão. E é ótimo, aprendo com ele, espero que ele aprenda alguma coisa comigo. Certamente. E ele falou uma vez que, em geral, os pacientes levam de 8 a 12 meses seguindo a gente para marcar uma consulta. Mas, na prática, na minha opinião, o que eu vejo e eu ouço alguns colegas falando é assim. Quando a paciente vem por indicação, ela veio por uma indicação e conferiu a sua mídia mais social, ela vem entre 6 e 12 meses. Hum. Mas quando ela te descobriu pela mídia social, ela leva em torno de 2 a 3 anos. Exato. Eu Entende? também acho isso. Tem o tempo de Eu matar. também Eu Tem. tenho uma sensação Porque ela não dessa divide, no ela precisa consultório. de mais prova social. É. Porque quando ela vem da indicação, ela tem uma prova social forte, Forte, que é uma pessoa que operou com você, então é uma prova social muito forte. Então ela 6 meses ela já está convencida Gente, pela mídia social. Agora, quando ela nunca te viu e não conhece ninguém que operou com você, ela precisa de mais E tempo às vezes tem pra outro confiar. fator, né, Márcio? Por exemplo, a pessoa que recebeu uma indicação, geralmente ela pediu por essa indicação. É. Sim. Olha quem fez. É. Agora, às vezes, a pessoa que te descobriu na rede social foi você que criou o desejo nela. Às vezes ela tinha uma dor que nem ela sabia.
e você criou. Então vai ter esse tempo de maturação aí de 2 a 3 anos. Despertar, né? O interesse também. Exatamente. Pra É. Será tem- que é isso mesmo que eu preciso? E tem um efeito no cirurgião também, porque a rede social me forçou a ser um cirurgião melhor, Ah, a sim. ter um resultado melhor. A entregar, né? Exatamente. Então, é bom tanto para o cirurgião quanto para os pacientes. Não sei se vocês sentiram isso Eu, também. com Sem certeza, dúvida. com certeza. O cara tem que Eu acho buscar que- melhorar muito, porque o cara tem que mostrar um pouco nas redes sociais. O cara tem que ter um resultado sensacional, cada vez melhor. E as pacientes, elas não seguem só um cirurgião. Isso. Elas seguem Vários. 20, 30 cirurgiões. Então, imagina o quanto ela tem de informação. Ela chega no seu consultório e ela vai te perguntar muita coisa que talvez você E às não vezes saiba. ideias Então, contrárias, é né? necessário que você E às vezes esteja ideias atualizado. Sabe uma coisa que eu fiz para ajudar um pouco mais as minhas pacientes? E o pessoal tá sabendo aí. Eu criei um aplicativo meu, chama Doutor Responde, só para as pacientes. Que legal. Qualquer um pode comprar. Eduardo Ferro, como cirurgião, pode chegar lá e comprar. R$39 por mês, Ferro. O que tu compra com R$39 por ano? Por ano? R$3,30 por mês. O que tu compra com R$3,30? Nada. Por que eu fiz o aplicativo? Porque às vezes esse excesso de informação solta dá Sim. confusão. É. Até na nossa rede social. Porque tem lá sua Exato. vida pessoal, Exato. tudo. Às vezes que é difícil de acessar Ela, o e assunto. aí ela, não, mas eu só quero ver mastopexia. Cara, mas essa semana o doutor Márcio falou nada de mastopexia. 2 semanas Ou sem 2 falar semanas, nada. E aí depois ela- viajou aí ela lá entra lá no pra meu- Mônaco de novo. De avião particular. É. De avião particular e já desceu Gostei com a do Maserati esperando ele. É. Ó, então o que eu faço? Por exemplo, aí ela entra no meu aplicativo, lá ela quer falar masto, ela clica na categoria de masto e vai ter um monte de vídeo só de masto. Legal, hein? Entendeu? Fica organizado. Fica organizado, Aí é. eu acho que eu tenho assim estimulado as pessoas a terem, porque eu sei que eu vou perder mercado se eu estimular os meus colegas a terem, mas para as minhas Não, mas pacientes é vai ser melhor. Pra todo mundo. Então eu tô zero preocupado se vão comprar o aplicativo do Ferro e não vão comprar o meu. Zero preocupado, lógico. zero. E às vezes vão comprar mais de um. Ei, É. é normal. Não, e o... E às vezes vai ter alguma plataforma gigante que vai concentrar todos. Exato. Sabe, sei Você lá. tem que sentir bem, né? Eu tô cumprindo minha missão de informar minhas pacientes, informar, cara. E é. a vida que segue. É isso, e eu quero mais é que todos os barcos subam junto com a maré. Exatamente, Então assim, eu acho que isso mudou muito. Foi. Concorda? Sim. Muito Isso legal. é muito legal. Essa frase o Ícaro usa muito, né? E eu acho ela fantástica. Quando a maré sobe, né? Se você tá bem... É do E ela J.F. vai subir- Kennedy, eu acho. né, Todos essa os frase, né? barquinhos sobem. Cara, é lindo isso. É lindo isso. Esse espírito é muito legal. Agora, a notícia ruim, agora eu acho que o Pablo falou da notícia ruim, né, Pablo? É, Vamos outra- ter que dar a notícia ruim de Agora é novo. tua vez de dar. É minha vez? notícia. A notícia... Eu ia deixar só pra você. Brincadeira. A notícia ruim é que o tempo agora, pessoal, já Pô. estamos com o tempo quase o terminando. tempo ruge. Ferro. O tempo ruge. Cara, passa Obrigado muito mais uma rápido. vez Pô, pela muito presença, obrigado, meu cara. irmão. Muito Lindo obrigado, isso aqui. Xará. Parabéns. Obrigado. Obrigado E mesmo. deixa Obrigado, aí pro Ferro. pessoal, ó, ali na câmera 1, a última mensagem. Passa um suas recado. redes sociais pro pessoal te seguir. Deixa seu último recadinho aí para os nossos ouvintes, telespectadores. Eu acho que, como isso aqui está aberto, né, para o público, acho que é muito interessante o pessoal entender que nós estamos em busca de muito conhecimento. Sabe? A gente está trabalhando, a gente estuda muito, a gente está se dedicando, longe de família, querendo levar resultados cada vez melhores. Isso é muito bom, isso é prazeroso. Para mim, isso me Muito motiva muito. Nossa Então, eu missão acho que como médico. Talvez abrir isso, né, bem claramente na internet, não é a gente não quer, a gente quer se valorizar, não, cara, a gente quer mostrar só isso. É simples. Exato. Tá? Eu acho que essa é a mensagem. Muito legal. Obrigado. meu Mostrar amigo. o que a gente já faz, né? Exato, é. Legal. Tá. Muito obrigado. Obrigado pelo Ferro. convite, fiquei muito Obrigado, feliz. Eduardo Ferro, Parabéns. mais uma a vocês. vez. Pessoal, estamos ficando por aqui então e até o próximo episódio aí do Bravecast. Você Valeu. não vai querer perder, você tem que assistir todos, hein?